Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências preparado com muito carinho para você, para ver os fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Daniel. Vamos procurar entender a fundo a historicidade do cativeiro da Babilônia. Então não sai daí porque o programa Evidências está só começando. Programa Evidências no ar e, mais uma vez, aqui o oferecimento gratuitamente para você e sua família do Guia de Estudos Evidências, que você pode pedir inteiramente grátis pelo telefone 0 Operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Ou ainda, você pode, através do QR Code que aparece aí, colocar o seu celular, cadastrar-se e receber a sua revista em qualquer lugar do Brasil. Vamos continuar, então, o nosso estudo hoje sobre Daniel. Conforme nós vimos nos programas anteriores, o relato bíblico é inequívoco em dizer que Jerusalém e Judá foram devastados pelo rei Nabucodonosor e muitos judeus foram, então, transferidos em exílio para a Babilônia. Porém, estudiosos de posições intelectuais renomadas, num passado recente, negavam a historicidade desses relatos da Bíblia Sagrada. Na opinião desses estudiosos, nunca houve uma deportação em massa de judeus para a Babilônia. O que houve, no máximo, seria a prisão de alguns membros da nobreza e nada mais disso. Livros acadêmicos, artigos acadêmicos haviam lançado dúvida sobre o cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, desacreditando, inclusive, que houvesse mesmo havido um certo cativeiro da Babilônia e um retorno dos judeus sob o governo de Ciro. Dois desses autores críticos da Bíblia que negavam a historicidade do exílio foram Stanley Arthur Cook, professor de hebraico da Universidade de Cambridge, e Charles Cutter Torrey, professor de línguas semíticas da conceituada Universidade de Yale. Ambos escreveram suas resenhas no início do século XX e, embora baseassem muito de sua tese no argumento do silêncio, usavam largamente a falta de evidências arqueológicas para sustentar as suas afirmações. Eles só se esqueceram da primeira regra de uma pesquisa arqueológica, que é a seguinte: a ausência de evidência não é evidência da ausência. Este é um reconhecimento básico de que a arqueologia trabalha com fragmentos de história e, embora não possamos sair validando todo o texto produzido no passado, nossas dúvidas quanto à sua precisão histórica não podem ser baseadas na falta de elementos que confirmem cada detalhe descrito no texto. Afinal de contas, a maioria absoluta da cultura material antiga continua desaparecida, talvez para sempre. E isto vale tanto para a arqueologia bíblica quanto para o estudo de qualquer outro livro produzido no passado. Um exemplo é a história de Cleópatra, que tanto nos fascina, isto seja nas artes ou nas telas de cinema. Apesar de toda a sua pompa e poder, fontes literárias antigas sobre Cleópatra são notavelmente esparsas. Até hoje não foi encontrado, só para você ter uma noção, nenhum livro especificamente dedicado a ela, nem qualquer fonte contemporânea a Cleópatra que pudesse ser importante do ponto de vista histórico. Até a biografia de Marco Antônio, escrita por Plutarco, seria aquela mais próxima redação de uma narrativa real sobre a rainha Cleópatra, mas esta foi escrita 100 anos após a sua morte e é limitada em seu foco. E, apesar das grandes explorações arqueológicas feitas em Alexandria e nos arredores de Alexandria, até hoje ninguém foi capaz de encontrar o grandioso túmulo da rainha Cleópatra, a grande rainha do Egito. E olha que eu estou contando isto apenas para que você possa ver que nem sempre nós temos condições de comprovar arqueologicamente
tudo o que os antigos escreveram no passado. Agora, o que observo é que há uma atitude diferenciada por parte de alguns acadêmicos céticos que não usam o mesmo argumento do silêncio para duvidar da história comum. Agora, quando se trata da história bíblica, eles correm, com base no argumento do silêncio, para afirmar que aquilo que a Bíblia disse não aconteceu de verdade. Isto é aquilo que nós poderíamos chamar de 2 pesos, 2 medidas. Agora, voltando a falar das teses de Cook e Torrey, muitos correram para afirmar o seu ceticismo, uma vez que se tratavam de 2 expoentes acadêmicos que estavam negando a historicidade da Bíblia. Então, é lógico que eles estariam certos. Aliás, como acontece até hoje. Duvidar gratuitamente parecia coisa de erudito e acreditar seria coisa de crente, sem instrução acadêmica. Aqueles céticos e seus seguidores também haviam esquecido que antes deles, outros acadêmicos, oriundos do racionalismo europeu, do iluminismo alemão, haviam posto em dúvida a existência até mesmo da cidade de Babilônia. É que apesar de historiadores extra-bíblicos como Berosso e Heródoto mencionarem Babilônia em seus escritos, a cultura racionalista do século XVIII parecia ter um fascínio em usar a não descoberta como argumento para negar qualquer passagem que estivesse de maneira mais clara na Bíblia Sagrada. E como a Bíblia falava dessa cidade, evidentemente, ela não existiu. Foi preciso mais de um século para que, em 1898, o arquiteto e arqueólogo alemão Robert Koldewey desenterrasse a cidade sob a colina de Hilá. Assim, ele pôde provar não apenas a existência da Babilônia, mas também de seu gigantesco tamanho em relação às proporções de outras cidades da época. No caso de Torrey, entretanto, bastaram apenas 8 anos após a publicação do seu tratado para que se verificasse a impropriedade daquilo que ele dizia, apesar de ser um conceituado professor de Yale. Uma conceituada equipe de arqueólogos britânicos estava escavando a impressionante elevação de Tel ed-Dueir, situada entre Hebron e Ascalon. De repente, eles perceberam que se tratava de uma antiga cidade, a cidade de Laquis, mencionada mais de 20 vezes no Antigo Testamento. A sua evidência histórica já havia sido afirmada desde o achado dos relevos da conquista do Palácio de Senaqueribe, situado em Nínive, mas a sua localização ainda era uma incógnita. A fortaleza encontrada em Tel ed-Dueir indicava claramente que, além do ataque assírio de Senaqueribe, ocorrido em 701 a.C., a cidade de Laquis também sofrera juntamente contra cidades da Judéia. Elas sofreram um massivo ataque sequencial ocorrido nos dias de Nabucodonosor, o que aumentava a chance de terem realmente sido os babilônios que saquearam a cidade, conforme o relato bíblico. Eu quero mostrar para você algo muito importante aqui. A evidência foi encontrada também em outras cidades da região, como Eglon, Beit Shemesh, En-Ged, Gibeah e Arad, todas cidades que estavam na região de Judá. Agora, um dos mais importantes achados, no entanto, ainda estava por vir. Eu vou mostrar para você aqui. Num dos estratos de Laquis, você vê uma fotografia aqui bem antiga. Aqui está as ruínas da cidade de Laquis, uma muralha. Num dos estratos do nível 2, datado por volta do 6º século a.C., estava a demonstração de que a cidade foi realmente destruída no ano 586 a.C. e que ficou abandonada até por volta de 450 a.C. Então começa o extrato de nível 1. Em termos arqueológicos, isto indica um hiato correspondente a 136 anos, que cobre o período de 70 anos em que o povo judeu estava cativo em Babilônia e a sua terra, portanto, praticamente desabitada. O extrato arqueológico também apresentava marcas de que toda a região fora saqueada e destruída por ação do fogo, ou seja, os muros foram queimados e os vasos partidos ali encontrados pelos arqueólogos eram uma lembrança viva do ataque dos babilônios sobre a região. Aliás, um ataque que é mencionado aqui na Bíblia, em Jeremias capítulo 34, versículo 7, que diz assim:
o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Percebeu? Agora, essa escavação de Laquis foi incrível, pessoal. Junto aos restos de uma torre contígua ao portão principal, os arqueólogos encontraram ainda no mesmo estrato, aquele de número 2 ou de nível 2, um total de 18 ou 20 cartas escritas em hebraico antigo, muitas das quais foram datadas de 589 a.C., isto é, 3 anos antes da destruição da cidade. Agora eu vou mostrar na tela aqui para você, eu tenho 3 dessas cartas. Elas estavam entre os escombros locais e constituíam uma espécie de correspondência entre soldados e os seus superiores. Essas cartas são chamadas de ostraca, no plural, ou ostracon, no singular. Elas são pedaços de cerâmica que as pessoas usavam para escrever bilhetes comuns, notas ou até mesmo exercícios de caligrafia ou ainda relatórios oficiais em tempos de guerra. Eram bilhetes da época. Como o papel era muito caro e escasso, alguém imaginou que os textos corriqueiros poderiam ser produzidos em cacos de barro ou potes que haviam sido quebrados e que havia em abundância na região. Esse exercício de escrever em cacos de argila talvez foi um dos mais antigos modelos de reciclagem do mundo. E foram justamente tais pedacinhos de argila escritos que ajudaram a desmentir a tese do famoso professor de Yale. Os primeiros textos foram descobertos em 1938 e traziam depoimentos pessoais de soldados que estavam em meio aos ataques de Nabucodonosor. Infelizmente, apenas 1/3 do material estava em condições suficientes de ser lido e traduzido. As demais cartas estavam bastante fragmentadas ou apagadas e a sua reconstituição permaneceu duvidosa. Porém, não obstante, o pouco que se achou nestas cartas foi o bastante para lançar luz sobre a historicidade daquele texto das Escrituras. As cartas foram enviadas por um certo Roxaiarro, o comandante de um pequeno posto avançado no norte de Laquis, para Yaosh, ou Joash, como falaremos em português, que seria o governador militar de Laquis. Agora eu vou mostrar na tela para você aqui a carta número 4. Esta é uma das mais importantes cartas ali do conjunto de Laquis. Veja que ela está escrita numa linguagem paleo-hebraica. Ela traz o depoimento ou testemunho acerca do que estava acontecendo na cidade de Azeca. E eles diziam estar preocupados, pois não havia nenhuma notícia sobre o que sucedera à cidade. Vou mostrar para você o que estava escrito naquela carta. Vamos ler. Que Yahweh faça com que o meu Senhor ouça notícias de boas novas, hoje mesmo. Então estamos aguardando os sinais de fogo de Laquis, de acordo com o código que o meu Senhor nos deu, pois não podemos ver Azeca. Esse fragmento, sozinho, separado dos outros 5 que estão legíveis, indica que Roxaiarro estava ansiosamente esperando para ver o quê? Sinais de fogo de Laquis, porque ele não podia ver nenhum sinal de Azeca, significando que provavelmente a cidade havia sido capturada pelos babilônios. A cidade judaica de Azeca é mencionada em Jeremias capítulo 34, que conta a história da invasão do rei Nabucodonosor. Quer ver? Eu vou ler para você rapidamente. Então o profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutou contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que restaram, contra Laquis e contra Azeca, pois somente essas cidades permaneceram das cidades de Judá como cidades fortificadas. Lá atrás, eu havia citado para você Jeremias 34, verso 7, você se lembra? Ali também é mencionada a cidade de Azeca como uma das cidades que justamente com Laquis caíram nas mãos dos babilônios. O texto bíblico ainda nos leva a crer que eles se comunicavam por sinais de fumaça. A mesma coisa que a gente encontra no texto de Laquis, porque ali naquela carta está dizendo: aguardamos os sinais de fogo de Laquis, segundo todas as indicações que o meu Senhor me tem dado. Talvez por causa dessa referência que a carta de Laquis fala dos sinais de fumaça, é que Jeremias, ao escrever a situação do iminente ataque, fala algo muito parecido. Quer ver?
Vamos à Bíblia. Olha aqui. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai a tocha sobre Bet-Haquerem. Jeremias 6, verso 1. Percebeu a relação? Um dos detalhes mais significativos dos textos seria a possível referência ao profeta Jeremias, que talvez foi mencionado nas cartas de Laquis. Eu vou mostrar aqui para você na tela. Esta carta aqui, que ela está um pouco apagada, como você pode ver, ela é a carta número 3. Ela, infelizmente, não está tão legível como outras cartas, mas as partes das quais é possível ler o texto, sem dificuldades, é claro, tem um trecho que diz o seguinte, preste atenção. E quanto à carta de Tobias, servo do rei, a qual veio a Shalum, filho de Jaduz, através do profeta, dizendo, cuidado, o teu servo a enviou ao meu senhor. Aqui nessa carta, o autor, que como eu já falei, se chamava Roxaiarro, dá satisfações ao destinatário de uma carta contendo um aviso do profeta que foi passada de mão em mão perante todos os soldados, mas finalmente foi entregue por ele ao seu senhor. Infelizmente, o texto não diz quem seria esse profeta, mas os professores Benjamin Mazar e Yosef Avram, de Israel, fizeram uma observação importante e interessante. Se nós considerarmos as partes ilegíveis do texto, ele estaria redigido assim, eu vou colocar na tela aqui, você vai ver. Seu servo enviou, aí tem uma parte ilegível, a carta dos filhos de As, o profeta. Percebeu? Veja que apenas a última parte do nome do profeta sobreviveu, e esta parte seria As. Isto, em hebraico, podia estar se referindo ao profeta Jeremias ou a Urias ou a Ananias. Nós não podemos ter certeza de qual profeta estaria ali falando, mas é um profeta cujo nome termina em As. E nós sabemos também que, pelo seu alto status em Judá, isto provavelmente é uma evidência que talvez o texto esteja falando do profeta Jeremias. Além disso, o texto define a mensagem deste profeta como sendo um alerta, tal qual foi o alerta de Jeremias na Bíblia Sagrada. Veja, eu não estou aqui querendo demonizar ninguém, nem tornar panfletário o meu comentário, a minha análise das teses do Dr. Turley e Cook, os professores estudiosos de renome que antes negavam a Bíblia. Mas eu quero apenas apresentar para vocês que a Bíblia se revelou corretamente histórica do ponto de vista arqueológico, mesmo em pontos que os eruditos antes a reputavam como equivocada. A disputada historicidade do exílio judeu, da mesma forma, foi resolvida, mais uma vez, em favor do texto sagrado. E o mérito vai para a ciência arqueológica. E olha que eu nem terminei de apresentar as evidências. Desde 1926, um considerável número de fortalezas e cidades em Judá têm sido escavadas e cuidadosamente examinadas com o objetivo de estabelecer a data de sua destruição ou do seu despovoamento. Os resultados, já dizia um falecido professor Albright, são uniformes e convincentes. Muitas cidades foram destruídas no início do século VI e nunca mais foram reassentadas. Não há um único caso conhecido de uma cidade em Judá sendo continuamente habitada antes do exílio. Em termos arqueológicos, os babilônios destruíram e despovoaram Judá na mesma época em que a Bíblia relatou que isto havia acontecido. E isto dá um tremendo contexto histórico para o livro de Daniel. E eu quero mostrar para você um pouco mais sobre esse contexto histórico. Vamos aqui para o telão. Este tablete cuneiforme que você está vendo aqui é uma tabuinha de argila chamada de Crônica de Babilônia para os anos 605 e 594 a.C. Ela registra os eventos ocorridos no 21º e no último ano do reinado do rei babilônico Nabopolassar e os primeiros 12 anos de governo do reinado do seu filho, o rei Nabucodonosor. O texto descreve a invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, incluindo a sua captura e o exílio do rei Jeoaquim. O texto diz exatamente isso. No 7º ano do mês de Kislev, o rei da Babilônia reuniu seu exército e marchou para a terra de Ati, o Levante. Ele acampou contra a cidade de Judá, Jerusalém,
E no segundo dia de Adar, ele tomou a cidade e capturou o rei. Ele nomeou um rei de sua própria escolha lá, recebeu o seu pesado tributo e os enviou para a Babilônia. Lembrando que Nabucodonosor invadiu Jerusalém porque o rei Jeoaquim, eu havia contado isso para vocês, Jeoaquim, o pai de Joaquim, se rebelou contra a Babilônia, recusando-se a enviar tributos a ele, conforme está em 2 Reis 24, verso 1. Jeoaquim, portanto, morreu pouco tempo antes ou durante o cerco, e ele foi substituído por seu filho Joaquim, que com a tenra idade de 18 anos, se não me engano, acabou recebendo a ira do rei da Babilônia. O tablete de argila não diz que pesado tributo foi esse que Nabucodonosor recebeu, mas, segundo Reis 24, verso 13, segundo Crônicas 36, verso 7, relatam que ele levou todo o ouro e vasos e tesouros do templo de Jerusalém para a Babilônia. Aliás, Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 também lembra isto, falando, é claro, que Nabucodonosor levou os utensílios para a casa do seu Deus. E devemos lembrar que houve 3 invasões de Nabucodonosor a Judá, tirando em cada uma delas os tesouros do templo e de todas as suas moradias. Aliás, acho que vale a pena relermos Daniel capítulo 1. Preste atenção. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. A crônica babilônica que eu acabei de mostrar para você constitui um testemunho extra-bíblico dos eventos relatados pela Sagrada Escritura, especialmente o livro de Daniel. E nesse caso, a evidência corrobora com a versão bíblica dos eventos como estão narrados na Bíblia. Este acordo significa que 3 coisas podem ser consideradas muito provavelmente históricas. Em primeiro lugar, que Jerusalém foi invadida, mas não destruída em 605 a.C. e 597 a.C. Em segundo lugar, um rei de Jerusalém, no caso Joaquim, foi deportado para o exílio na Babilônia, como a Bíblia diz. Terceiro, Nabucodonosor substituiu Joaquim por um rei de sua própria escolha, e a Bíblia dá o nome desse rei, Zedequias. Agora, deixa eu mostrar uma pesquisa recente feita em Jerusalém, que também lança luz sobre o evento histórico da invasão de Jerusalém pelos babilônicos. Ela está aqui no telão. Esse time de arqueólogos que você vê aqui está mostrando uma parede de Jerusalém, onde há todo um extrato de cinzas provocados pela destruição dos babilônios. Esse local é Givat Parking, perto de Ir David, ali no subúrbio de Jerusalém. Ali naquele extrato havia uma camada de cinzas, como eu falei com vocês, da época da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Agora eu quero mostrar mais uma imagem curiosa para você dessas cinzas. Está aqui, olha. Aqui você pode ver o arqueólogo pegando em mãos um pouco das cinzas causadas pela destruição pelo fogo causada sobre Jerusalém por Nabucodonosor. Há vários outros setores em Jerusalém, muitos entre os alicerces das muralhas da cidade velha, onde é possível ver estes sinais do incêndio provocado pelos babilônicos. Mas aí você pergunta, e como sabemos que esse incêndio foi provocado pelos babilônios? Bom, aqui nós temos uma evidência disso que eu quero mostrar. Vamos ver aqui a cerâmica encontrada em loco. Aqui você tem várias cerâmicas que foram encontradas junto com o extrato de cinzas. Esse tipo de cerâmica é exatamente a cerâmica que era usada no 6º século a.C., a época do incêndio, conforme a narrativa bíblica. Seria mais ou menos assim. Se os arqueólogos do futuro encontrassem os escombros de um prédio comercial queimado hoje, eles encontrariam entre os escombros e as cinzas do prédio celulares da marca tal e tal. Com base nesses modelos, é possível se ter uma ideia de quando o incêndio aconteceu devido aos tipos de celulares que as vítimas usavam. Foi isso que aconteceu com aquelas cerâmicas. E a gente não faz isso apenas com as cerâmicas, não. As cerâmicas são apenas uma forma de datar o extrato. Há outras formas. Quer ver? Vamos de novo para o telão. Aqui eu tenho também pedaço de uma seta ou de uma flecha que foi encontrada ali entre as cinzas.
E esse tipo de seta ou de flecha são flechas babilônicas, o que indica que estava aquele incêndio acontecendo em meio a um ataque de flechas de arqueiros babilônicos. Mas daria para refinar ainda mais isto, obtendo uma informação ainda mais precisa? A resposta acadêmica é sim, daria. Aqueles pesquisadores que mostrei para você, analisando o terreno ali de Givat Park, em Jerusalém, fazem parte de um time de especialistas liderados pelo professor Yuval Gadot, da Universidade de Tel Aviv, e o Dr. Itfa Shalev, da Autoridade de Antiguidades de Israel. Eles se concentraram em pesquisar vários locais ao redor da cidade antiga de Jerusalém e especificamente os estratos pertencentes ao que chamamos Idade do Ferro, as eras que estão ali na época da Babilônia e também o período componente da era dos persas e dos gregos, a era helenística. A cooperação entre as duas instituições foi muito boa, porque aquele sítio arqueológico está perto de um bairro de maioria muçulmana que se mostra hostil a qualquer tipo de investigação arqueológica na região. O que eles estão fazendo agora é um levantamento arqueomagnético de cerâmica queimada, bem como das cinzas do solo. Esta animação mostra o campo magnético invisível que temos ao redor da Terra. Ele nos protege dos raios solares. Embora ainda existam alguns mistérios a seu respeito, os especialistas sabem que sem o campo magnético, nada na Terra seria como é. Talvez a vida nem existiria sem ele. Então o Dr. Yoav Vaknin coletou vários pedaços do piso queimado e percebeu que os minerais embutidos em dezenas de pedaços do chão foram aquecidos a uma temperatura superior a 500 graus Celsius. Esse pedaço retorcido de bronze e ouro que você vê em sua tela foram indícios de quão grande foi o incêndio e a violência provocada sobre a cidade. Portanto, os minerais presentes na cerâmica queimada e também nas cinzas foram magnetizados durante a destruição da queima da antiga cidade e, portanto, eles oferecem coordenadas geomagnéticas importantes para os pesquisadores. Foi esse método arqueomagnético que confirmou a data precisa da destruição de Jerusalém e que estaria em conformidade com o texto bíblico. Bom, o programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas não perca a continuação desse importante assunto de Daniel semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá!